Queridos, nós estamos muito felizes de estarmos juntos aqui mais uma vez. Como o Alex falou, um pouco mais de um mês desde a nossa mudança aqui para a nossa nova casa. Ainda um tempo de muitos desafios. Nós finalizamos a primeira etapa da obra e tem sido maravilhoso, extraordinário ver o cuidado, a provisão de Deus, a generosidade de Deus, por meio da generosidade da igreja, da contribuição, não só financeira, mas também no serviço, no tempo dedicado a vir aqui e participar de mutirões, de várias maneiras suprir as necessidades aqui deste tempo de mudança, de transição. É um tempo, queridos, que ainda requer paciência de nós, compreensão. Nem tudo está pronto, nem tudo está funcionando da maneira ideal. Não sei se vocês sabem, por exemplo, mas o nosso café ali é uma estrutura provisória. A gente vai fazer uma cafeteria na etapa 2 e tudo vai ficar excelente, a gente vai atender ainda melhor as pessoas, mas a estrutura é provisória. O Ministério Infantil hoje está inaugurando 3 novas salas que ficaram prontas para as crianças de 7 a 12 anos poderem utilizar. Então ainda temos que comprar todo o mobiliário. Compramos uma parte dele, deve chegar início de junho. Tem uma outra parte para essas novas salas que ainda nem foi comprada. Então isso tudo requer investimento, requer paciência, compreensão. E eu queria te lembrar de que toda vez que você vem aqui, você está sendo servido por voluntários. Não são profissionais, não são pessoas contratadas para isso, são pessoas como você, membros da igreja, discípulos de Jesus, que chegam mais cedo para preparar um café, para te orientar no estacionamento, para organizar as cadeiras, preparar esse ambiente para te receber. Então, se eventualmente você demorou um pouco mais para receber o seu café, tinha uma fila um pouquinho maior do que de costume, ou para fazer o check-in do seu filho, agradeça, encoraje, tenha paciência, seja grato, tá bom? De vez em quando a gente vem com uma mentalidade como se a gente estivesse na fila de uma cafeteria, comprando um café, né? Ou como se a gente estivesse no estacionamento de um shopping. Não é o caso, nós somos uma igreja. E nós estamos juntos aqui, servindo uns aos outros, contribuindo, construindo tudo isso juntos. As coisas vão ser cada vez melhores, mas não porque nós estamos profissionalizando o serviço, é porque nós estamos amando como Jesus, tendo a paciência que é fruto do Espírito, a mansidão, o domínio próprio, para cuidarmos bem uns dos outros e desse espaço que Ele nos confiou. Amém? Estamos juntos? Amém? Glória a Deus. Esse é o segundo domingo de uma série de mensagens chamada Até que Ele Venha. E nós estamos na nossa igreja num trimestre dedicado, nessa jornada de formação espiritual, a uma prática específica do caminho de Jesus, que é a prática do jejum. O jejum sempre foi parte da vida do povo de Deus ao longo da história da igreja, e por algum tempo, em algum momento da história, e isso já faz algum tempo, ele tem sido negligenciado por boa parte da igreja cristã aqui no Ocidente. Muitas pessoas, eu tenho ouvido esse testemunho desde o mês passado, quando começamos a falar sobre jejum, a praticar o jejum juntos. Muitas pessoas têm chegado para mim e falado: pastor, eu nunca tinha jejuado na minha vida, ou pelo menos nunca tinha jejuado de uma maneira saudável, bíblica, correta, com o intuito que o jejum de fato tem, que é de promover essa formação espiritual em nós. É uma prática que de fato tem sido muito mal interpretada, mal praticada e até negligenciada nos nossos tempos. E particularmente neste mês de maio, com esse tema Até que Ele Venha, nós estamos conversando sobre o jejum como uma expressão de saudade. Em que sentido? Talvez essa linguagem pareça um pouco estranha para você, mas Jesus se apresenta como um noivo que vem ao encontro da sua noiva e que voltará um dia para a festa das bodas, para o casamento do cordeiro, do noivo, com a sua noiva, com a sua igreja. Essa é uma linguagem que pode parecer estranha, mas que na verdade está presente em toda a Escritura. Desde o Antigo Testamento, Deus também se apresenta assim, como um marido de Israel, como o noivo daquele povo escolhido por Ele, redimido por Ele. E esse povo no Novo Testamento, no tempo da Nova Aliança, é a igreja. E na semana passada, então, nós conversamos na abertura dessa série. Recomendo que você ouça, se não esteve aqui, ouça lá no podcast ou assista no YouTube. Mas a gente começou essa conversa e a gente conversou sobre o prazo de validade do jejum. O jejum tem prazo de validade, o jejum tem data para acabar. Não há menção na Escritura à prática do jejum após o retorno de Jesus.
no contexto do seu reino plenamente estabelecido aqui na terra. Quando ele restaurar todas as coisas, houver novos céus e nova terra, só há menção a banquete. A menção a banquete, a menção à mesa do reino, onde nós nos sentaremos e juntamente com o próprio Deus comeremos, beberemos, celebraremos o fato de que o reino está aqui e está aqui de forma definitiva, plena. Por que isso? Por que não há jejum na nova criação? É porque jejum remete a um inconformismo com o estado das coisas. Ninguém jejua porque está feliz, está alegre. Quando nós estamos felizes, alegres, plenos, nós comemos, nós bebemos, nós celebramos. O jejum nasce de uma percepção de que alguma coisa ou várias coisas estão fora de lugar, fora de ordem, dentro de nós, no nosso próprio coração, onde há desejos desordenados, e também ao nosso redor, a injustiça, a maldade estabelecidas no mundo. E esse será o nosso foco no mês que vem, no mês de junho, com a série Fome de Justiça, fechando esse trimestre sobre jejum. Nós jejuamos, queridos, porque o noivo nos foi tirado, como vimos na semana passada. Mas eu quero lembrar você que ele não nos foi tirado para sempre, amém? Ele um dia voltará. E nós estamos então aprendendo a viver nessa tensão, nessa dinâmica entre a sua primeira e a sua segunda vindas. Na semana passada nós conversamos sobre uma cena específica no capítulo 9 do Evangelho de Mateus, a partir do verso 14, quando Jesus é questionado por um grupo de discípulos de João Batista, sobre por que os seus discípulos, os discípulos de Jesus, não jejuavam. A gente teve essa conversa na semana passada. Agora, a gente vai olhar para os versos imediatamente anteriores àqueles. Começamos no verso 14 de Mateus capítulo 9, na semana passada. Hoje a gente vai começar no verso 9 e vai até o verso 13. Se na semana passada a gente viu Jesus sendo questionado pelo fato de que os seus discípulos não jejuavam, hoje ele será questionado novamente, e agora por um grupo de fariseus, a respeito da forma como ele e os seus discípulos comiam, ou melhor, com quem ele e os seus discípulos comiam. E agora esse questionamento vem de um grupo que jejua regularmente. Os fariseus eram muito dedicados na observância dessa prática. Então vamos ver essa conversa, em que contexto ela acontece. Mateus capítulo 9, a partir do verso 9. Se você tem uma Bíblia, abra aí, acompanha a leitura. Se não tem, a gente vai te dar uma colher de chá e mostrar nas telas, mas eu recomendo que você tenha uma Bíblia e traga a sua Bíblia e tenha o hábito de manuseá-la, de abri-la, de folheá-la. Isso é muito bom, é muito didático, é importante para a sua formação espiritual também, para a sua vida devocional ao longo da semana, para que você tenha intimidade com a palavra, com a Escritura. Mateus 9, de 9 a 13. Encontramos? Diz assim a palavra: Ao sair dali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e lhe disse: siga-me. Mateus se levantou e o seguiu. Aconteceu que, enquanto Jesus estava em casa, reclinado à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram comer com ele e os seus discípulos. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão e aprendam o que significa isto: desejo misericórdia, não sacrifícios. Pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. É muito interessante observar a dinâmica da vida de Jesus, do seu ministério aqui na terra, porque Jesus conseguiu desagradar quase todo mundo, né? Veja que na semana passada ele desagrada porque não jejua. Nessa semana ele desagrada porque come, né? Então assim, é muito difícil agradar a certos grupos de pessoas, e talvez isso já deveria servir de sinal para nós, e um alerta para nós que nos propomos a segui-lo, de que nós também desagradaremos as pessoas vez por outra, né? Talvez seja bom a gente se acostumar com essa ideia. A pergunta, como eu disse, dos discípulos de João Batista, no texto que nós lemos na semana passada, você pode conferir na sua Bíblia, são os versos logo após esses que nós lemos hoje. A pergunta era: por que Jesus e os seus discípulos não deixavam de comer, não jejuavam como eles
discípulos de João Batista, e também os fariseus faziam. Agora são os fariseus que vêm perguntar, e eles vêm perguntar por que é que Jesus come com quem ele come, notadamente publicanos e pecadores. Esse questionamento se dá no contexto em que Jesus convida um desses tidos como grandes pecadores daquele tempo, um publicano, um cobrador de impostos, um judeu considerado um traidor porque trabalhava a serviço do Império Romano, cobrando impostos dos próprios judeus. Esse homem chamado Mateus, Jesus o convida para segui-lo e ele vai. E esse Mateus, às vezes chamado também de Levi, que é o nome hebraico dele, leva Jesus, convida Jesus e os discípulos para a sua própria casa, para comerem com ele. E convida também seus amigos publicanos, outros cobradores de impostos. Os fariseus veem isso, ficam sabendo disso, acham isso bem estranho, bem ofensivo, porque a casa e a mesa eram lugares de profunda intimidade e comunhão, e um judeu que se preze não se senta à mesa com um gentil, não se senta à mesa com alguém de má reputação, que não fosse um seguidor estrito da lei de Moisés, não se sentaria à mesa jamais com um publicano. Não apenas Jesus está sentado à mesa do publicano Mateus, ele tem vários outros publicanos à mesa com ele, ele está na casa do próprio Mateus comendo. E os fariseus então não entendem e o questionam. E se na cena da semana passada, volta comigo, tenta recapitular comigo na semana passada, se você esteve aqui, a cena em que os discípulos de João Batista questionam Jesus por não jejuar, e por seus discípulos por não jejuarem. Jesus responde dizendo: o noivo está aqui. Lembram-se disso? O noivo está presente, eles não estão jejuando porque o noivo está presente, isso é motivo de grande alegria. Jejum não combina com esse momento. O reino foi inaugurado, é tempo de celebrar na presença do próprio Deus encarnado e presente com o seu povo. Jejum não parece ser a postura mais adequada para isso, para esse momento. Mas qual seria então? Qual seria a postura adequada se não é o jejum? E é disso que esse episódio aqui trata. A postura adequada na presença do noivo, a postura adequada diante dessa realidade de um reino que foi inaugurado é comer, beber, celebrar. E veja, não apenas comer, beber e celebrar pela chegada do reino, mas há um aspecto fundamental acontecendo aqui nessa passagem. Comer, beber e celebrar tornam-se a postura adequada pelo anúncio do reino e mais, por esse anúncio estar sendo oferecido e disponibilizado a todos, inclusive àqueles que nós não incluiríamos, aqueles que nós não convidaríamos para a festa e para o reino. Esse é o motivo da tensão da cena dessa semana, percebe? Aqui os fariseus não estão incomodados simplesmente pelo fato de que Jesus agora está comendo ao invés de estar jejuando. Eles questionam também sobre a falta do jejum, mas o problema dessa cena não é que ele está comendo e bebendo. O problema é que ele está comendo e bebendo com publicanos, com pecadores. Ele está tendo a ousadia de se sentar à mesa com esse tipo de pessoa. Queridos, quando Jesus faz isso, quando Jesus aceita esse convite de Mateus, e na verdade o convite de Mateus é só uma resposta ao convite de Jesus, porque quem convidou primeiro foi Jesus, não foi? Ele disse: vem aí e siga-me, e Mateus foi, e Jesus foi com ele. Mas esse convite, queridos, é um convite radical da graça, é o anúncio de que o reino está disponível, e ele é capaz de incluir aqueles que nós consideramos menos dignos, os piores pecadores, os que não merecem um lugar à mesa, mas que agora, por causa do que Jesus fez e do seu convite, são bem-vindos, incluídos, perdoados e aceitos. E é por isso então que nessa conversa, em resposta a essa pergunta, Jesus explica o que está acontecendo com uma metáfora muito significativa. Ele diz assim: eu não vim para os sãos. Eu não vim para os sãos. Eu vim para quem? Eu vim para os doentes. Em outras palavras, ele está dizendo assim: eu vim para quem sente falta de mim. Eu vim para quem precisa de mim.
Eu vim para quem reconhece o seu estado de necessidade de alguém como eu, um médico, um salvador. É disso que Jesus está falando aqui. Ele está dizendo: eu vim para quem tem falta, para quem precisa, eu vim para quem tem fome, eu vim para quem tem sede. Eu não vim para os satisfeitos, eu não vim para quem está de barriga cheia. E veja que curioso, os mesmos fariseus se orgulhavam de jejuar, têm barriga cheia, tem uma postura de quem não precisa e não tem falta de nada. Eles são, na cabeça deles, claro, não em realidade, mas eles são sãos. Eles são sãos, eles não são doentes. E aí, paradoxalmente, Jesus diz: pois é, vocês acham que são tão merecedores, mas eu vim para quem sabe que não é. Em outras palavras, eles ficam de fora da mesa, eles ficam de fora do banquete, eles correm um alto risco de ficar de fora do reino, por não reconhecerem quem está diante deles e quem ele veio buscar. Queridos, é na nossa miséria, é na nossa carência, é na nossa vulnerabilidade, é na nossa confissão, no reconhecimento do nosso verdadeiro estado de pecado, que Jesus melhor se revela a nós. E isso parece contraditório, eu sei. Talvez você esteja assustado. Que caminho é esse que esse pastor está seguindo, né? A gente fica tenso com essas conversas, porque no fundo, queridos, a gente quer fingir que é mais parecido com o fariseu do que com o publicano. A gente gosta de criticar os fariseus, mas a gente gosta também de viver como eles, na verdade. Uma aparência de piedade, de santidade, de retidão, está tudo certo. Eu não estou doente, doentes estão os outros. E aí, você dê nome aos bois, ok? Você descreva quem são os outros, os pecados que eles cometem, a aparência que eles têm, os lugares que eles frequentam. Cada um de nós tem os seus outros, os seus doentes. Esses são os doentes. Eu? São salvo. Há um risco enorme de nós nem percebermos que, vivendo assim, estamos de fora do reino, não dentro. E por mais que já tenhamos ouvido tanto a respeito de uma doutrina fundamental da nossa fé, queridos, que é a doutrina da graça, me parece que na prática a gente ainda funciona, a gente ainda vive como se a nossa relação com Deus fosse baseada no mérito. E essa doutrina, que é maravilhosa, precisa em algum momento descer da nossa mente, da nossa capacidade de descrevê-la em termos teológicos, para o coração, queridos. Para aquilo que a gente não apenas crê, mas crê e vive, encarna, manifesta, demonstra. Para que a gente possa provar o doce sabor que a graça tem e nos nutrirmos dela em meio a essa condição de fome, de carência, de miséria em que todos nós nos encontramos. Porque é só quando nós nos reconhecemos como doentes que nós procuramos um médico, não é verdade? Eu sei que tem gente que gosta de ir no médico sem motivo também, tem pessoas assim, mas são exceção geralmente, né? Vou marcar uma visita ao meu médico, bater um papo lá com ele, dar uma checada, só por garantia. É bom fazer um check-up de vez em quando, né? Mesmo que aparentemente tudo esteja bem. Mas via de regra, a gente corre para emergências, a gente vai para um pronto-socorro, a gente procura um hospital, quando as coisas não estão bem. E quando a gente sabe que não está bem, quando a gente não sabe o que fazer, quando tem dor, quando tem alguma coisa que não está funcionando como deveria. De forma semelhante, a gente sente fome e busca o alimento. E é por isso, queridos, nesses paradoxos que tem nos acompanhado nesse trimestre, que quando a gente tem fome de Deus, a gente jejua. Quando a gente tem fome de Deus, a gente jejua, porque a gente sabe que não há outra fonte que será capaz de satisfazer, de preencher isso. A gente vai para Ele, a gente corre para Ele, a gente vai na direção dEle, com jejum, com oração, na palavra, na vida em comunidade, no serviço aos irmãos, nas disciplinas espirituais. Agora preste atenção, isso vale para o jejum, mas isso vale para todas as disciplinas espirituais. Preste atenção, um jejum que se limita a deixar de comer está incompleto. Percebe?
Se é só deixar de comer, vai faltar alguma coisa, porque isso os fariseus faziam também, e faziam melhor do que ninguém. Jejuavam 2 vezes por semana, invariavelmente, com chuva, com sol, eles jejuavam. E eles também questionam Jesus: mas vocês não jejuam? Cheios dessa arrogância, dessa soberba, barriga cheia, mesmo jejuando. E por que eu digo que um jejum que se limita a deixar de comer está incompleto? Queridos, porque a formação espiritual, a nossa formação espiritual no caminho de Jesus, não acaba em nós, não tem a ver apenas conosco. Porque uma vez que nós, por meio das práticas, das disciplinas, da vida em comunidade, nós vamos nos alimentando de Deus, e nos enchendo de Deus, nos enchendo da presença do Espírito, isso precisa fazer o quê? Transbordar. Isso precisa passar de nós para outros. Isso precisa afetar a vida de outros. Não diz respeito apenas a mim. A presença de Jesus em mim deve me satisfazer, mas transbordar também a partir de mim, de nós, de tal modo que nós, uma vez cheios da presença dEle, convidamos outros para a mesa, e aí repartimos do que temos. Percebe? O verdadeiro jejum é esse. O verdadeiro jejum enche a minha vida e me leva a transbordar do amor, da graça, da presença de Deus, para que outros sejam convidados à mesa, assim como eu fui, assim como você um dia foi. Amém? Um dia alguém te convidou para a mesa, um dia eu fui convidado à mesa e Jesus nos aceitou nela, e Ele tem nos alimentado desde então, e nos nutrido, e nos levado a banquetear na presença dEle. E isso não tem o objetivo apenas de encher a nossa barriga espiritual, de nos satisfazermos, mas de que a gente possa estender a mesa e convidar outros para participar e se banquetearem nela também. Nós colocamos a mesa e convidamos outros famintos, outros doentes, como nós, para se sentarem e comerem, como Mateus fez. Veja, a primeira coisa que Mateus faz é isso. Esse detalhe está em outros evangelhos, não explícito aqui, mas é Mateus que convida Jesus para sua casa, e ele leva os amigos dele. Acho que ele presumiu, talvez ele tenha perguntado para Jesus: eu posso fazer isso, né? Mas acho que ele presumiu, ele falou: bom, Jesus me convidou, ele sabe quem eu sou, ele me chamou, eu estava lá na coletoria, eu estava cobrando, estava no ato, me pegou no flagrante, eu estava cobrando os impostos lá, de forma a extorquir meus irmãos, meus compatriotas. Ele me viu fazendo isso, ele me convidou, e ele aceitou o convite para vir para minha casa. Eu acho que está tudo bem eu chamar meus amigos. E a primeira coisa que ele faz ao ser incluído e convidado por Jesus para estar à mesa com ele, é convidar outros. Ele podia ter passado a noite lá só ele, aos pés de Jesus. Quantas perguntas, quantas coisas para aprender, quantas histórias para ouvir. Mas a primeira coisa que ele faz é dizer: isso aqui não pode parar em mim. Se me cabe à mesa, se ele me convidou à mesa, se tem lugar para a minha mesa, eu preciso convidar outros para estarem à mesa com ele também. É assim que o reino funciona. Essa radical disponibilidade do reino de Deus funciona assim. Nós somos convidados e convidamos. Esse é o ritmo da vida cristã, nesse já e ainda não em que nós nos encontramos. E se você não esteve aqui domingo passado, de novo, quero encorajá-lo a ouvir a mensagem do domingo passado, porque a gente falou muito disso, dessa tensão entre o já e ainda não. E é assim, queridos, que a gente precisa aprender a viver. De um lado, nós estamos festejando a chegada do reino, a mensagem radical de amor, de graça, uma vez que esse reino é oferecido a todo o que crer. E aí nós convidamos as pessoas a participarem da festa. E ao mesmo tempo, do outro lado, nesse ainda não, nós lamentamos que esse reino ainda não está plenamente estabelecido entre nós. E aí, por causa disso, nós choramos, nós jejuamos, nós oramos e clamamos: Maranata, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus. Tudo isso que está acontecendo ao mesmo tempo, percebe? É por isso que ser cristão não é fácil. Se você ainda tinha alguma dúvida a respeito disso, eu preciso deixar claro para você: não é simples. Não é simples viver nessa tensão. Tem hora que a gente acha que já, e tem hora que a gente tem certeza que ainda não. E vocês aprenderam isso na semana passada. Qual é a resposta certa? É já ou é ainda não? A resposta é sim. A resposta é sim. As duas coisas. As duas coisas. E aí nós somos chamados a viver como então? Nessa dança. Nessa dança.
nesse ritmo, nessa tensão. E a chave, queridos, para aprender a viver assim, que não é simples, é aprendermos, querido, constantemente a retornar para o Mestre, retornar para quem pode nos ensinar, a Cristo, para dependermos dEle, para sermos renovados por Ele, alimentados por Ele, ensinados, transformados, revigorados por Ele. Talvez você diga assim: pastor, viver dançando deve ser cansativo, eu vou ter que ficar nessa dança a vida inteira, toda a minha vida de discípulo de Jesus é nessa dança, vai para lá, vai para cá, é já, é ainda não, é de vez em quando. Essa vida é cansativa. Eu queria que Ele simplesmente viesse logo e resolvesse tudo. Eu também, é por isso que a gente ora, Maranata, vai ser muito melhor. Mas enquanto Ele não vem, queridos, há uma vida a ser vivida, ou não? Há uma vida a ser vivida, e é cansativo mesmo. Como Paulo, nós preferiríamos nos ver de uma vez por todas livres da tensão, livres da luta, livres da resistência que nós mesmos oferecemos ao reino, e que os outros oferecem, que esse mundo que jaz no maligno oferece. A liberdade, a justiça e a paz do reino são combatidas o tempo todo pela maldade que ainda há no mundo e em nós, e é cansativo, é viver em combate, é viver em guerra, é viver tendo se revestido da armadura de Deus, para resistir às ciladas do inimigo. Então é cansativo, mas é exatamente, queridos, e olha como Deus é maravilhoso, olha como a graça é maravilhosa, é exatamente por ser cansativo, que isso nos leva de volta para Ele. Olha só o que o próprio Jesus diz aqui, 2 capítulos depois disso, em Mateus no capítulo 11 agora, a partir do verso 28, olha que passagem maravilhosa, Ele diz: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Talvez nós tenhamos algumas mamães cansadas e sobrecarregadas aqui hoje. Talvez nós tenhamos alguns pais de família, trabalhadores cansados, sobrecarregados. Talvez nós tenhamos discípulos de Jesus cansados e sobrecarregados, porque querem profundamente honrar, agradar, obedecer o seu mestre, mas muitas vezes não sabem como, não têm forças, sucumbem às tentações, sucumbem às armadilhas do inimigo. Você está cansado? Você está sobrecarregado? Jesus continua dizendo: venham a mim, venham a mim. Viver nessa tensão, viver nesse já e ainda não, é difícil, é cansativo, e vai impor um fardo muito pesado sobre você, mas eu continuo disponível para te ensinar a trocar esse fardo por um mais leve. Eu tenho descanso para te oferecer, eu posso te ensinar a viver melhor. É isso que Ele está dizendo. Não é maravilhoso saber que na única vez em que Jesus descreve o seu próprio coração, eu não sei se você já sabe disso, preste atenção, olha que coisa extraordinária. A única vez que Jesus descreve o seu próprio coração é essa, e Ele diz: eu sou manso e humilde de coração. Essa é a imagem que você tem de Jesus? Porque talvez a imagem que você tem de Jesus seja alguém com raiva de você, irado contra você, sempre pronto a te condenar. Jesus é manso e humilde. E eu acho que foi isso que Mateus e os seus amigos descobriram naquele dia, você não acha? Ao se verem à mesa com Ele, primeira vez, um judeu, cumpridor da lei, mestre da lei, um rabi, nos convida para comer. Se senta, aceita esse convite, vem à nossa casa, se senta à mesa conosco. Eu acho que Mateus e seus amigos naquele dia, naquela noite, descobriram que Jesus é manso e humilde de coração. O que pode acontecer com a gente se a gente descobrir isso também? Como será que a gente vai viver se a gente aprender simplesmente isso? Thomas Goodwin diz assim:
venha a Ele. Se você conhecesse o coração dele, você viria. Acho que a nossa resistência de ir a Cristo, de se entregar a Cristo, de se render a Cristo, de caminhar com Cristo, é muitas vezes causada por um desconhecimento, um preconceito, uma ideia errada que nós temos a respeito do coração de Deus. Queridos, as disciplinas espirituais não devem ser praticadas nem por legalismo, como faziam os fariseus, ou por algum tipo de barganha ou mera religiosidade. É comum que a gente ainda hoje, meio no automático, ou por termos aprendido assim, façamos isso. E é por isso que na sequência do texto, Jesus diz assim: olha, vocês precisam aprender uma coisa. E aí ele traz uma citação de um profeta do Antigo Testamento, Oséias, no capítulo 6, verso 6, ele diz assim: o que eu desejo, palavras do próprio Deus para o seu povo, é misericórdia, não sacrifícios. Vocês estão preocupados com quem está sentado à mesa comigo? Vocês estão preocupados com essa aparência de santidade, de pureza, de piedade? O que Deus está buscando é misericórdia, mais do que sacrifícios. Isso, queridos, tem tudo a ver com a maneira como a gente vive a nossa vida. O que torna muitas vezes a nossa vida pesada e gera essa sobrecarga é o foco no sacrifício. E eu não estou dizendo que a vida cristã não requeira sacrifício. É só olhar para Jesus. Mas o sacrifício desprovido de misericórdia de nada vale. É disso que ele está falando. Em outras palavras, queridos, o nosso sacrifício, por exemplo, de jejuar, mas isso vale para qualquer outra disciplina ou prática do caminho de Jesus, o nosso sacrifício de jejuar será em vão, se não for acompanhado de misericórdia de quem ainda está fora da mesa. A gente tem às vezes a capacidade de viver dentro da nossa bolha evangélica, da nossa bolha denominacional, da nossa bolha cristã. E aí a gente se orgulha do sacrifício que a gente faz. Eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não convivo com esse tipo de pessoa, eu não frequento aquele tipo de ambiente, eu não consumo esse tipo de substância. E é bom que você não consuma mesmo, provavelmente. Mas, queridos, só o sacrifício sem a misericórdia está incompleto, percebe? É o jejum do fariseu, é a religiosidade vazia. O sacrifício é em vão se não for acompanhado da misericórdia. Misericórdia de quem? Eu tenho que ter misericórdia de quem? De quem está de fora da mesa, de quem não se sentou à mesa ainda, de quem nem sabe talvez que o convite está disponível, de que o reino foi oferecido, de que a porta está aberta. Em contrapartida, quando praticadas com a motivação certa, as disciplinas espirituais são a nossa maneira de responder sim ao convite de Jesus: venham a mim. Quando eu jejuo com a motivação certa, quando eu oro com a motivação certa, quando eu leio a Bíblia com a motivação certa, quando eu vou à igreja, dizimo, sirvo com a motivação certa, o que eu estou dizendo é: sim, Jesus, sozinho eu estou cansado, eu estou sobrecarregado, eu não sei o caminho, eu não sei como viver, eu não sei o que fazer, mas o Senhor sabe. Então a minha oração, o meu jejum, as minhas disciplinas espirituais, a minha vida em comunidade são maneiras de dizer: sim, eu confio que o Senhor sabe como viver melhor do que eu, e eu quero aprender contigo. Eu preciso do descanso que a minha alma tanto anseia, e o Senhor tem para me dar. É isso, queridos, que significa dizer: eu sou um doente, eu sou um dos doentes, eu não sou um dos sãos, eu sou um dos doentes, e eu preciso de um médico, eu preciso de um médico. Caso contrário, queridos, se nós não nos reconhecermos dessa maneira, até o nosso jejum, a nossa oração, a nossa participação na igreja, a nossa contribuição financeira, sabe que eles serão manifestações da doença, não da cura. Serão expressões da doença, serão sintomas da doença, que vão nos afastar mais de Deus ao invés de nos aproximar dele, porque serão tentativas fúteis, inúteis, de acumular créditos diante de Deus, para depois a gente poder cobrar dele. Viu o jejum que eu fiz, Senhor? Viu o dízimo que eu dei? Viu o quanto eu servi no mutirão da igreja? Viu a hora que eu cheguei para a oração? Vira religiosidade, isso afasta, não aproxima.
vira relacionamento baseado em mérito e não na graça. E não é essa a mensagem de Jesus e do seu reino. A mensagem simplesmente é: você não pode, mas eu posso. Você não é digno, mas eu sou. Você é doente, eu sou o médico, vai ficar tudo bem. Percebe, queridos? Mas se a gente não se reconhece como doente, a gente não procura um médico para nos curar. É simples assim. Jesus está dizendo: você tem fome, eu sou o alimento. Olha que encontro maravilhoso. Mas sabe como a gente pensa? A gente pensa assim: eu tenho fome, não sou digno. Eu sou doente, não sou digno. Imagina se todo mundo doente pensasse assim: o médico está lá, mas eu estou doente, eu não posso me aproximar dele. Não, o médico está lá para isso, ele está esperando você doente mesmo. Se você tivesse são, não precisava dele. Mas a gente se relaciona com Jesus dessa maneira. Primeiro eu preciso curar a minha doença, aí Jesus, quem sabe, me aceita. Queridos, ele é um médico. É ele que pode curar a sua doença, só ele. Você não vai se curar sozinho e nem em nenhum outro lugar. Ele está esperando por você. Ele anseia por você. Olha o que Danny Ortlund diz: quando você pecar, preste atenção para não entender errado o que ele está dizendo aqui. Quando você pecar, faça um trabalho de arrependimento completo, ok? Então, se você sair daqui com a impressão de que arrependimento é uma coisa errada ou desnecessária, você não pegou, ok? Porque olha só, faça um trabalho de arrependimento completo. Odeie mais uma vez todo tipo de pecado. Consagre-se novamente ao Espírito Santo e aos seus puros caminhos. Mas, preste atenção, mas rejeite a sugestão diabólica de que o terno coração de Deus por você se tornou um pouco mais frio, um pouco mais duro. Agora preste muita atenção nessas duas últimas frases. Ele não se frustra com a sua pecaminosidade. Não está dizendo que ele aprova, gosta, está tudo bem, ok? Ele não se frustra. Ele já sabe, ou não, que nós somos pecadores. Mas o maior desapontamento dele com você são seus pensamentos rasos sobre o coração dele. Supor que por causa dos pecados ele não me ama mais, ele não me quer mais, ele não me perdoa mais, ele não me cura mais da minha doença. Veja, queridos, tudo que a gente está conversando desde o domingo passado é o terreno normal onde a vida cristã acontece. Na tensão, nas contradições, no já, no ainda não, ao mesmo tempo. Nesse período entre a primeira vinda de Jesus e a sua volta, é isso que nós teremos de aprender se quisermos viver bem. Teremos de aprender que tudo isso, todos esses desafios são parte da jornada de formação espiritual. E cada discípulo e cada igreja de Jesus é convidado a aprender a viver nessa tensão, entre dias bons e dias maus, entre vitórias e derrotas, entre sucessos e fracassos, ou como os votos tradicionais de casamento tão bem representam, na alegria e na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza. Até quando? Até a morte, ou até que ele venha. Olha o que o Eugene Peterson diz: a vida é ambígua. Ah, pastor, mas eu não gosto, eu gosto de previsibilidade. Desculpa, não é possível, não está disponível, não tem no cardápio. Percebe? A vida é ambígua, há finais indefinidos, e é preciso ter maturidade para conviver com a ambiguidade, o caos, o absurdo, a desorganização. Aí você que é como eu, que adora organizar as coisas, eu cheguei aqui 8 horas da manhã e eu fiquei alinhando as fileiras assim, e eu tenho doenças, pessoal, desculpa, mas eu gosto muito quando as cadeiras estão retas, eu gosto até demais. Então você lê isso e dá calafrios, certo? Dá vontade de desistir. Por quê? Ele está dizendo aqui: a gente vai ter que aprender. Você quer ser maduro, você vai ter que aprender a viver com a ambiguidade, com o caos, com o absurdo, com a desorganização. O que vai acontecer se você se recusar? Se nos recusarmos a viver com esses fatores, excluiremos algo que pode ser essencial e valioso: os perigos da fé,
os mistérios de Deus. Porque Deus age, queridos, exatamente em meio às contradições e ambiguidades, e o caos, o absurdo e os finais infelizes, diferentes do que a gente planejou, que a nossa vida vai tomando. E à luz de tudo isso, então, e porque nós já estamos no reino, e também ainda não estamos nele por completo, e porque o noivo foi tirado, mas o seu Espírito está aqui, é que a gente tem que aprender a viver nesse ritmo, entre comer e jejuar, entre celebrar e lamentar, percebe? Nós falamos isso no momento da ceia, no domingo passado. A ceia representa essa tensão, quando contrastada com o jejum. Paulo diz isso em 1 Coríntios 11, 26, olha só: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até quando? Até que Ele venha. A gente está comendo e bebendo em memória do fato de que Ele veio, mas é um anúncio de que Ele não está aqui ainda, Ele vai voltar. Até que Ele venha, a gente vai comer e beber. E eu falei isso na semana passada com a ceia. Celebramos o já, e com o jejum ansiamos pelo ainda não. Comemos e bebemos com uma celebração de que Ele já morreu, e Ele já venceu a morte, e Ele ressuscitou, e nós estamos nos lembrando da sua vitória. Comemos e bebemos com essa perspectiva, mas ao mesmo tempo anunciando que Ele vai voltar. E aí jejuamos, porque Ele não voltou ainda, e a gente anseia por esse dia. E aí quando a gente olha então, queridos, de novo para essa mesa do texto de hoje, Jesus, Mateus e os seus amigos publicanos, isso aponta para um outro elemento importante desse momento de espera até que Ele venha. A mesa, queridos, nesse momento da história em que nós nos encontramos, além de ser o lugar da comunhão da igreja, que nós celebramos com a ceia do Senhor, com o pão, com o cálice, a mesa é mais uma coisa. A mesa, além de ser esse lugar daqueles que já estão incluídos no reino, é também um importante instrumento de anúncio da disponibilidade do reino para aqueles que ainda não estão. Deu para entender? A mesa é o lugar da comunhão dos que já estão, mas é um anúncio de que esse reino está disponível, e há lugar também para quem ainda não está, para aqueles que ainda não estão. Em outras palavras, a mesa para nós pode ser uma representação viva do Evangelho, da boa notícia, do que nos é oferecido em Cristo. A mesa é o lugar do encontro, de quem? De quem já está no reino, com quem ainda não. Deu para entender? Na mesa acontece o encontro, naquela mesa, na casa de Mateus estava acontecendo um encontro. Quem já está no reino, quem ainda não está. Mas porque foi convidado à mesa, pode agora participar, entrar, confiar, crer, se alimentar desse Jesus também. É por isso, queridos, que parte da missão que Jesus nos confiou, de irmos pelo mundo e pregarmos o Evangelho, nós podemos cumprir compartilhando uma refeição com alguém que está distante de Deus. É impressionante a quantidade de vezes em que Jesus come nos Evangelhos. Depois você repara nisso. Jesus estava na casa do fulano comendo, aí daqui a pouco ele vai para a casa do ciclano, para um jantar, foi participar de uma refeição, um casamento, partindo pão com os discípulos. Depois de ressuscitar, várias vezes há a menção de que Ele apareceu e comeu com eles. O tempo todo Jesus estava comendo, seja com os discípulos no momento de comunhão, com aqueles que já estão participando desse anúncio do reino, seja com descrentes, e Ele ganha essa fama, Ele ganha a fama de comerrão e beberrão, glutão e beberrão. É a fama que Jesus ganha, o que é incrível, né? Ele é acusado de quase tudo que é possível, assim, come demais, bebe demais. Mas Jesus estava o tempo todo compartilhando a mesa, especialmente com essas pessoas que estavam longe de Deus ainda. E foi assim que Ele pregou, e foi assim que muitos vieram a crer, uma refeição de cada vez. E isso é parte essencial desse novo estilo de vida que nós adotamos, do novo jejum, do vinho novo que precisa de odres novos. Porque a nossa missão inclui a evangelização dos não alcançados, os de perto, os de longe. Olha o que Jesus diz para os seus discípulos
nos seus momentos finais aqui na terra, antes da sua ascensão, em Atos no capítulo 1, a partir do verso 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? E ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. E de repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Vocês conseguem perceber a tensão? Jesus dá uma missão para eles: vão por todo mundo, pregam o evangelho, sejam minhas testemunhas em toda parte. E aí ele começa a subir para o céu. E aí o que os discípulos fazem? Ficam parados olhando para o céu. Eles ficam parados a tal ponto que, e não deve ter sido tão rápido, porque precisou um anjo aparecer para dizer assim: pessoal, ele já foi, e ele vai voltar um dia, mas aparentemente não vai ser agora, então assim, vocês podem ir. Olha só, eles precisam ser acordados, despertados desse olhar fixo para o céu por esses anjos, com um despertamento para aquilo que eles tinham que fazer agora. Então, queridos, quando a gente fala até que ele venha, nós devemos jejuar e clamar e ansiar pela volta dele, isso também é uma tensão, porque isso não significa que o nosso chamado para aqui e para agora é ficar olhando para o céu até que ele venha. Há algo a ser feito na terra, há uma missão que nos foi dada, há um estilo de vida que nós precisamos cultivar aqui e agora. Qual é esse estilo de vida? É ir à mesa para comermos e bebermos, compartilhando do pão e do cálice, na comunhão dos irmãos que já creem nesse Jesus, lembrando da sua morte e ressurreição. Aí a gente vai para o jejum, é jejuar, levando esse coração também a não se prender tanto ao aqui e agora, a ponto de não ansiar mais pelo dia em que ele vai descer. Então nós jejuamos para manter nossos pés firmados na terra, mas nossa perspectiva na eternidade. Mas depois de jejuar, nós precisamos também voltar à mesa, e nesse retorno, precisamos trazer pessoas com a gente. Trazer a mesa para comer e beber, compartilhando a mesa com pessoas distantes de Deus, como esse anúncio: o reino já está aqui, ele está disponível, mas um dia ele vai voltar. E nós comemos e bebemos juntos e vamos participar. E aí você vai ser convidado a jejuar com a gente. E você vai participar dessa espera ativa pela volta dele. No momento em que a igreja fica só parada olhando para o céu, ela demonstra não ter entendido a sua missão de habitar a terra. Em outras palavras, precisamos aprender a viver nessa dança, queridos. Vivemos entre o jejum e a mesa. Assim como vivemos entre a solitude e a comunidade, entre um retirar-se e um retornar, entre se abster e se engajar, percebe? São os ritmos da vida cristã, são as tensões, é nessa dança que a gente vive. A gente se reúne aqui aos domingos, a gente se espalha durante a semana. Por que a gente não acampa aqui e mora todo mundo junto aqui? Porque a gente precisa ser sal e luz para esse mundo que está lá fora. E aí a gente se retira para estar em comunhão a sós com Deus, depois a gente volta e vive em comunidade, a gente jejua e a gente também come. E aí, parece que é uma dança difícil, de novo, parece que há uma tensão e deixa eu te dizer uma coisa, isso não será nunca perfeito, deste lado de cada eternidade. A gente vai errar e de vez em quando a gente vai exagerar para um lado ou para o outro, a gente vai incluir de mais ou de menos, a gente vai errar, a gente vai pecar, e deixa eu te contar o segredo, a igreja primitiva também errou, eles também não entenderam direito, eles também tiveram dificuldade de aprender. Eu queria fazer isso hoje, não dá tempo, basicamente eu queria ler o livro de Atos inteiro com vocês hoje, acho que não dá tempo, não deu tempo nem de fazer o que eu planejei, quanto mais isso. Mas eu queria muito que você depois lesse o livro de Atos, meditasse no livro de Atos. Queridos, é extraordinário. Você lê um capítulo, parece que você está no céu. Você lê o capítulo seguinte, você tem certeza que você está no inferno. Não é nem na terra. É nesse nível de contraste, é nesse nível de contradição, é nesse nível de tensão que a igreja primitiva viveu. Eu vou te dar só um exemplo, Atos capítulo 4, um pico de glória, de céu na terra, uma descrição belíssima a partir do verso 32 de como a igreja primitiva vivia. Todos tinham uma somente,
um só coração, ninguém considerava nada unicamente seu, mas vendia seus bens, distribuía, e não havia nenhum necessitado entre eles. Aí você fala, o céu na terra, Jesus podia ter voltado naquele dia. Olha o verso 36, um exemplo disso. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Olha que coisa extraordinária, era assim que aquela igreja vivia. Leia o verso seguinte. Eu não estou nem falando assim, deu um salto longo na história. O verso seguinte é o verso 1 do capítulo 5, que diz assim: então José vendeu o seu campo e trouxe o dinheiro, ok? Maravilha. Verso 1 do capítulo 5. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua esposa, também vendeu uma propriedade. Aí você fala, que maravilha, está virando moda, ele está espalhando a boa prática, todo mundo está com esse mesmo espírito de generosidade. Verso 2, com o conhecimento da sua mulher, ele reteve parte do dinheiro para si, mas levou o restante e o depositou aos pés dos apóstolos. Não dá tempo de ler a história inteira, mas eu vou resumir para vocês. Ele é confrontado por Pedro e morre na hora. Sua esposa chega depois, sem saber que o marido tinha morrido, repete a mentira. Não, esse foi o dinheiro inteiro, está tudo aí, a gente não guardou nada. Morre também instantaneamente. Queridos, é o versículo seguinte ao exemplo de Barnabé. A mesma igreja que tinha uma somente, um só coração, generosa, que abençoava, e não havia necessitados entre eles, é a igreja onde eram membros Ananias e Safira. E eu não tenho coragem de dizer que nós somos melhores do que eles. Você tem? De que somos uma igreja mais santa do que essa. E queridos, eu preciso terminar, então eu vou correr um pouco mais. Eu acho que eu até já estou correndo bastante há algum tempo, né? Não sei se está dando para acompanhar aqui. Acho que eu me empolguei. Mas queridos, às vezes a gente entra numa crise profunda com Deus e com a igreja. Sabe por quê? Porque a gente descobre que tem pecador na igreja. Olha que surpresa, né? Extraordinária, que revelação. A gente descobre, rapaz, tem uma pessoa lá que peca nessa igreja. A gente entra em crise quando a gente descobre que um líder nos decepcionou, porque falhou com a gente, não deu a atenção esperada, não falou do jeito certo, não mandou uma mensagem numa ocasião importante. A gente se decepciona com a nossa comunidade, porque a gente se desentende, a gente às vezes é até grosseiro na fila do café, você acredita? De vez em quando a gente é grosseiro na fila do café, sendo servido por voluntários, sem pagar nada. Estão fazendo café para mim, sem receber nada por isso, e eu fico chateado porque demorou. Eu sou grosso com o irmão que está cuidando dos meus filhos no ministério infantil. Consegue imaginar que somos nós? Isso acontece no nosso meio? Não sempre, não na maioria das vezes, mas de vez em quando. E aí, às vezes a gente olha para um fato como esse, para um episódio como esse, para uma situação como essa, e a gente fica indignado. Como isso acontece? A casa de Deus, é a igreja, isso não poderia acontecer entre nós. Querido, de qual igreja você quer ser parte? Me fala que eu também quero ir para lá com você. Porque, queridos, obviamente há casos e casos, há coisas que são inadmissíveis acontecerem no meio da liderança, há posturas que são incompatíveis com a posição de um pastor, de um líder, sem dúvida. Mas, queridos, às vezes essa nossa indignação se parece muito com a dos fariseus. Ele está comendo com pecadores. Vocês viram? Ele está à mesa com os publicanos. Ai, meu amigo, ele é um médico, ele está com os doentes. Você queria que ele estivesse com quem? Essa casa aqui, queridos, essa é a nova casa, mas nós ainda não nos tornamos a nova casa que um dia seremos. Estamos num processo. E se você encontrar algum pecador por aí, cumprimenta e se apresenta. Eu também sou um, prazer. Se apresenta, eu também estou doente, eu também estou precisando de um médico. Qual é a sua doença? Eu vou te contar a minha. Vamos compartilhar das nossas enfermidades aqui em busca do médico, do único que pode nos curar. Vamos fazer desse ambiente um ambiente sem máscaras, sem pretensões, sem hipocrisia. E vamos praticar o caminho de Jesus juntos até que Ele venha. Seja bem-vindo à igreja de Jesus. Ela é feita de pecadores que decidiram compartilhar a mesa uns com os outros. Tem mais lugar. Coube eu? Claro que cabe você. Trilhando juntos esse caminho em direção, sim, a uma transformação, mas reconhecendo o já e o ainda não.
Algumas coisas já aconteceram em mim, outras ainda não. Eu vou precisar da sua paciência. Entende, queridos? Sem a pretensão de imaginar que alguns já chegaram lá e outros não. A gente precisa estar ciente que será um caminho acidentado, de alegrias e de tristezas, de saúde e de doenças. E cada um de nós vai trazer para a mesa suas riquezas e suas pobrezas também. E no encontro haverá comunhão, suprimento. Tomás de Kempis diz assim: há muitas pessoas hoje em dia que amam o reino celestial de Jesus, anseiam pelo céu, por esse reino celestial, porém poucas que carregam a sua cruz. Muitas ansiando por conforto, mas poucas que suportam sofrimentos. Preste atenção agora: longa é a fila das pessoas que compartilham do seu banquete, porém curta é a fila dos que compartilham o seu jejum. Todos desejam participar do seu júbilo, mas somente uns poucos estão dispostos a sofrer por sua causa. Há muitos que seguem a Jesus até o partir do pão, poucos o fazem até o momento de beber o cálice do sofrimento, o do vinagre, lembra? Muitos que enaltecem seus milagres, poucos que o seguem na indignidade da sua cruz. E talvez, queridos, eu termino em 2 minutos. Talvez você diga: pastor, se é assim, eu não sei se vale a pena. Honestamente, eu estou cansado, eu estou sobrecarregado, eu não sei se eu consigo viver no já, no ainda não, nessa dança. Afinal, que dia ele vai vir? Quando é? Cansei de esperar, a vida aqui está difícil. Talvez você diga: não vale a pena. Talvez que você queira o reino todo já, e se frustre com o ainda não. Talvez toda a resistência presente, eu preciso reconhecer, a resistência é dura mesmo, e infelizmente mais dura para alguns do que para outros, vez por outra. Mas talvez toda a resistência presente tenha te deixado tão esgotado. Mas eu quero te lembrar, queridos, que esse Jesus manso e humilde continua estendendo um convite de descanso. Venha a mim. Ele continua aqui agora dizendo: venha a mim, venha hoje, não depois, venha hoje. Experimente descanso agora mesmo, em meio à tensão e agonia desta era. E Ele continua nos chamando para, ao mesmo tempo, pregar com ousadia que o reino está disponível e acessível a todos, e ao mesmo tempo chorar, clamar, jejuar e orar: Maranata, vem Jesus. A tua igreja está cansada, a tua igreja te anseia. E tudo o que a mesa e o jejum não forem capazes de resolver, queridos, deste lado da eternidade, um dia será resolvido. C.S. Lewis diz assim: olha que extraordinário, é uma das minhas frases favoritas dele. Eu prometo que é a última coisa que eu vou falar, eu vou dizer amém depois. Isso é o que os mortais não entendem. Eles dizem sobre certo sofrimento temporal: nenhuma bênção futura pode compensar isso. Está difícil demais, é ruim demais. Nada que eu possa receber depois vai compensar o que eu estou sofrendo hoje, aqui e agora. Mas olha como ele conclui. Eles dizem isso não sabendo que o céu, depois de alcançado, agirá retroativamente e tornará até aquela agonia em glória. Eu prometi que eu ia dizer amém. Amém. Vamos orar? Senhor, alguns de nós estão cansados de lutar, cansados do já, frustrados com o ainda não. E só Tu, Jesus, podes dar o descanso que a nossa alma anseia. Não há outro lugar, não há outra fonte, não há outro alimento, não há outra mesa da qual possamos comer e nos saciar.
Essa manhã estende mais uma vez o teu convite de graça e misericórdia e amor ao teu povo. Espírito Santo, move o nosso coração na direção de dizermos sim, sim. Orar, jejuar, adorar, celebrar, viver em comunidade, viver com generosidade, como um grande sim ao teu convite. É na tua presença que nós somos salvos, é na tua presença que somos restaurados, que recebemos alívio para os nossos corações, cansados, sobrecarregados, frustrados, exaustos, sedentos. Vem nessa manhã, Pai, e derrama mais uma vez o teu Espírito com abundância sobre as nossas vidas, para nos ensinar a viver nessa tensão. E, Senhor, faz da nossa mesa uma mesa sempre aberta. Dá a nós a coragem de não nos fecharmos dentro dos nossos ambientes seguros e confortáveis, mas estendermos o teu convite da graça radical do teu reino de amor àqueles que ainda estão distantes, aqueles que estão de fora. Como um dia o Senhor nos incluiu à tua mesa, move-nos na direção de incluir outros também. Aumenta em nós a misericórdia, o amor, a compaixão. Ensina-nos a amar como o Senhor ama, como o Senhor amou Mateus, como o Senhor amou os seus amigos. Ensina-nos a amar assim o nosso próximo e o nosso irmão. Em nome e para a glória de Jesus. Amém. Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao nosso canal no YouTube, aqui da Igreja Batista Vértice. Eu sou o pastor Pedro Felizola e eu quero te fazer um convite muito especial. Se você tem acompanhado as nossas mensagens, os conteúdos produzidos pela nossa igreja, as palavras de domingo, e isso de alguma maneira tem abençoado a sua vida e a sua família, eu quero te convidar a considerar a possibilidade de orar e contribuir com a campanha Nossa Nova Casa. A nossa igreja está de mudança, eu estou aqui no futuro novo espaço, onde nós funcionaremos como igreja, aqui no coração de Brasília, e nós cremos que a partir deste lugar nós poderemos servir muito melhor a nossa cidade, mas também você que nos acompanha à distância, seja lá onde você estiver, no Brasil ou no mundo. Então, primeiro, muito obrigado por nos acompanhar. Se você puder considerar a possibilidade de contribuir com essa campanha, com esse grande desafio que nós temos, não só da locação, mas da reforma desse espaço, eu quero te convidar para acessar o QR Code que vai aparecer aí na sua tela agora, ou diretamente o nosso site, igrejavertice.com/contribuir. Lá você pode adquirir uma cota para ser alguém que contribui regularmente com essa campanha, que vai durar 2 anos, ou você pode fazer uma oferta avulsa. De toda maneira, essa ajuda será muito bem-vinda e eu oro para que o Senhor te abençoe, para que as nossas palavras, mensagens continuem fazendo diferença na sua vida e também na sua comunidade local. Muito obrigado, que o Senhor te abençoe.